A gente fez um trabalho de mestrado voltado para a arquitetura de plantas. Eram materiais antigos, 5909, potência, etc. Cara, na época, se essas flores vingassem todas... A planta caía. Cara, 18 toneladas, cara, 300 sacas por hectare. Aí hoje, se a gente pega os trabalhos, do amigo, por exemplo, do Alencar Zanon, cara, vai mostrar aí, cara, hoje a gente lida com uma soja de 120 sacas por hectare. Então isso é factível, é potencial de campo, não é? Aquele que eu estava falando do potencial genético, está escrito ali dentro dela que ela tem esse potencial. Agora, potencial de campo, cara, 120. E essa questão da raiz, voltando aí para essa dinâmica, eu vejo o seguinte: beber água, beber nutrientes, dependendo da região e no ano normal, cara, se tu chegar às 10 horas da manhã e olhar para um folíolo de soja, e se tu voltar às 4 horas da tarde, possivelmente aquele folíolo trocou toda a água dele. Ele jogou água para fora e puxou água nova. Então essa dinâmica de circulação é de grande importância. Outra coisa fundamental, a planta, ela produz o que a gente diz assim de maneira corriqueira, embora não esteja nos livros de fisiologia, pelo menos eu nunca li dentro desse formato, mas a gente, como fisiologista, chama o hormônio citocinina também como o hormônio da juventude das plantas, por esse antagonismo ao etileno. Cara, é onde que esse hormônio é produzido? Na ponta das raízes. Então imagina só, se eu não criar esse ambiente de sistema radicial para essa planta beber água e se resfriar, não é? Se arrefecer, já tem um problemão. E aí a gente tem 4 coisas muito claras assim em relação a raízes. E a gente já mostrou isso num trabalho. Plantas, olha só, cara, que coisa interessante. Plantas de soja passando sede em anos normais de chuva. Ah, mas aí como? Bom, é que a planta bebe água do solo, ela não bebe água, não abre a boca e bebe água que caiu do céu diretamente. Então, se ela tem problemas sérios de compactação, concentrações eu tenho um solo que não tem uma capacidade de armazenar essa água, então ela não bebe água como deveria e não abre estômago como deveria. Outra coisa, não bebe água, não bebe nutrientes. Outra coisa, não movimenta ativos. A gente faz um estudo muito simplão, que funciona, foi o professor Erlei Reis que me ensinou isso há alguns bons anos, fitopatologista, que a gente faz uma aplicação num quadradinho, lembra, de 1 centímetro, e gera uma pressão de ferrugem no intervalo de 24 horas na soja, em ambiente protegido. E depois, 21 dias depois, a gente avalia a distância da primeira pústula. O que a gente vê o mais comum nas misturas fungicidas, triazol, estrobilurina, etc. 2,5 centímetros na capacidade de campo. Quando eu reduzo essa capacidade de campo em 50%, aquele mesmo fungicida que subia 2,5 foi para 1,2, 1,3, 1,1. Então quer dizer que a condição física e a capacidade dessa planta beber água impacta nesse ponto. E para finalizar, potencial de fito, não é? Sim. Toda vez que eu tiver menor volume de água, já tivemos uma experiência prática de entrar na cultivar Zeus com uma aplicação de um proticonazol, tendo flor, aonde nós tínhamos quase 2 semanas e meia sem água, perdemos 2 flores por planta, que efetivamente, mesmo a planta tentando compensar, viraram em 2 legumes a menos por planta. Olha aí. A soja valia R$206, cara. Sabe o que virou essa situação? R$1.200 a menos por hectare. Nossa. O custo de metabolizar, né? Exato. Então, só essa dinâmica da parte de baixo, a gente tem um caminho absurdo aí para seguir. E a gente não imagina o quanto a compactação contribui para isso. E essa dinâmica do plantio direto, e aí você tem pressão de chuva, aqui no Mato Grosso, 2, 3 culturas, você acaba não imaginando. E você citou a Bahia, né, Chavarria? O produtor baiano, ele teve que se especializar muito, não só o baiano, né? Pô, vamos falar do Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, porque ali é uma safra, praticamente. Hoje estão trabalhando com culturas como o sorgo, que pode permitir uma segunda safra. E eu lembro em 2003, 2004, as primeiras vezes que eu fui para Luiz Eduardo fazer as primeiras AgriShow, o produtor falava assim, a gente tem que aprender a guardar água no solo. E 20 anos depois eles aprenderam a fazer isso muito bem. Eu tenho um ex-aluno aqui que quis ir fazer estágio lá, era para passar 4 meses, ficou 6 meses, para aprender como guardar água no solo. E aí você passa agora em setembro, numa região daquela que está há 4 meses sem chover, 5 meses, e você vê algumas áreas com o mato verde.
Ou seja, a caixa d'água está lá. E aí você tem que fazer esse processo aí de rotação de culturas para que as raízes realmente cresçam. E se a gente for pensar que o Oeste Baiano é um grande produtor de algodão e essas plantas vão ficar no período seco e a raiz do algodão tem que descer, então é um sistema. Isso funciona para o algodão, funciona para a soja, funciona para o milho, funciona para o sorgo e até para a própria braquiária. E eu acho que ela é a virada de chave nessa agricultura hoje, porque a integração e o uso da braquiária nesse sistema faz com que contribua muito para esses fatores que você falou, física, nutrição e desenvolvimento radicular, né, Chavarria? Sem dúvida, sem dúvida.